Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. O tema da nossa reflexão de hoje é: Nós somos filhos da Livre. Esse é o nosso tema de hoje. Nós somos filhos da Livre. E antes de nós entrarmos no nosso tema, eu já quero te convidar a fazer parte dessa família. Se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, ative também o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos vídeos que nós postarmos aqui. E também, se você quiser e puder, torne-se membro desse canal. Assim você me ajuda e me ajuda muito. Tá bom? Também não se esqueça de deixar um comentário e deixar também o seu like. Isso ajuda para que o algoritmo do YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Então logo após a vinheta nós vamos ao nosso vídeo. E para a nossa reflexão de hoje, eu quero ler com você um texto que está aqui na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 21. Na verdade, nós vamos ler 10 versículos, tá bom? Do versículo 21 ao versículo de número 31. Paulo diz assim: Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa. Vocês não ouviram o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos. Um de uma escrava, chamada Agar. O outro de uma mulher livre, chamada Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas. Mas o filho da mulher livre foi gerado por causa de uma promessa de Deus. Isto serve como uma alegoria. Essas 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, e esta é representada por Agar. Os que são desta aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia. E Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre, e ela é nossa mãe. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Você, mulher que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria. Pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Meus irmãos, vocês são como Isaque, filhos de Deus, por causa de uma promessa divina, ou por causa da promessa divina. Naquela época, o filho que havia sido gerado, como todas as crianças que são geradas, ou seja, o filho da escrava, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. Ou o filho da escrava perseguiu o filho da livre. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos da escrava, e sim da livre. Algo que fica muito evidente quando nós lemos as cartas de Paulo com sinceridade e com seriedade é a preocupação de Paulo em esclarecer a seus leitores esta realidade dessas 2 alianças. Infelizmente, nos dias atuais, não se é ensinado mais para as pessoas a diferença entre a antiga aliança e nova aliança. Por isso, a maioria dos evangélicos acreditam que tudo é uma coisa só. É por isso que eles tentam ainda viver o Antigo Testamento e também se relacionar com Jesus no Evangelho. Porque não existe mais, por parte dos líderes religiosos, esta preocupação em ensinar para as pessoas esta realidade e a diferença, ou as diferenças existentes entre essas 2 alianças. Paulo ele tinha essa preocupação. E é claro que para cada destinatário que ele escrevia, ele usava termos, palavras, coisas do cotidiano para explicar essas verdades de modo que estes leitores entendessem o que estavam lendo. Por exemplo, escrevendo aos romanos, um povo mais burocrático no que se refere a termos legais, Paulo vai tratar dessas 2 alianças
fazendo uma comparação com o matrimônio. E lá no capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai dizer que assim como a mulher é ligada ao marido enquanto este está vivo, só podendo se casar novamente depois que esse marido morra, este era um artigo da lei romana. Paulo vai dizer então que aquele que deseja viver a graça de Cristo e relacionar-se com Jesus no Evangelho, precisariam deixar a lei morrer. E nas palavras de Paulo, Paulo diz, precisariam morrer para a lei. Então, minha gente, perceba que Paulo ele está usando um termo que era conhecido de seus leitores para que estes entendessem essa verdade dessas duas alianças. Por exemplo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo aproveita um trecho de sua repreensão aos irmãos desta cidade para dizer a eles que Jesus inaugurou essa nova aliança através de seu sangue, através de seu sacrifício. Pois bem, na passagem que nós lemos hoje aqui em Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 21, Paulo está usando um evento que aconteceu no Antigo Testamento para explicar aos irmãos da Galácia qual era a situação deles perante Deus. E Paulo então interpreta de forma alegórica a história de Abraão, Agar, Ismael, Sara e Isaque. Mas eu não preciso contar toda a história novamente porque nós acabamos de lê-la. O fato é que após contar, explicar e aplicar essa alegoria, Paulo conclui dizendo: nós, porém, meus irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Eis aqui um capítulo inteiro que, se os líderes religiosos que adoram manipular as pessoas pudessem, eles tirariam da Bíblia. E por que tirariam da Bíblia? Porque quando nós lemos esse capítulo 4 de Gálatas, nós somos situados em relação à nossa atual situação diante de Deus. E se você ler com atenção esse capítulo 4, você vai ver que Paulo ele faz aqui um paralelo entre os filhos da escrava, representando aqueles que ainda desejavam viver debaixo da lei de Moisés, e os filhos da livre, representando aqueles que entenderam e que acolheram o sacrifício de Cristo Jesus. Quem são estes filhos da escrava? São todos aqueles que procuram se justificar diante de Deus com base em suas obras, em suas justiças próprias, com base em suas observâncias da lei de Moisés. Filhos da escrava é aquele que ainda não entendeu que o sacrifício de Jesus pôs fim a toda a obrigatoriedade de observância dessa lei mosaica dada lá no Sinai. Os filhos da escrava são aqueles que insistem em dizer que vivem o evangelho, mas que não tiveram ainda coragem de desatar, de se desligar da lei de Moisés. São aqueles que continuam pagando um dízimo, porque dizem que lá em Malaquias está escrito que se não pagar esse dízimo, o devorador vai entrar em sua casa. São aqueles que guardam um dia da semana, porque lá nos 10 mandamentos tem um mandamento dizendo que no 7º dia descansarás. E estes filhos da escrava não conseguiram ainda entender que sim, estas leis teve a sua importância e a sua significância para um tempo, para um momento. Porém, como Paulo diz, se eu não me engano, escrevendo aos Colossenses, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, debaixo da lei, para libertar da lei aqueles que andavam debaixo dela. Infelizmente, os filhos da escrava continuam tentando viver esse sistema legalista que não pode trazer uma verdadeira liberdade espiritual. Infelizmente, os filhos da escrava estão aprisionados em uma exterioridade apresentável. Infelizmente, os filhos da escrava são aqueles que querem fazer uma junção entre graça e lei. Só, minha gente, que isso, segundo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, conforme eu citei já no início dessa mensagem, isto é impossível. Só se pode se relacionar com Cristo no Evangelho quando nos divorciamos de Moisés. Só se pode se relacionar com Jesus no Evangelho quando nos desligamos, quando morremos para a lei de Moisés.
Como Paulo diz aos Coríntios, quando é lido Moisés, um véu é colocado diante de seu rosto. Quando é lido Moisés, um véu é colocado diante de sua face, de forma que estes não conseguem enxergar com clareza a liberdade para a qual Cristo nos libertou. De forma que estes não conseguem enxergar com clareza que toda cédula que era contrária a nós, e que cédula é essa que era contrária a nós? Era a lei mosaica, que representa o Antigo Testamento, que representa a Antiga Aliança. Esta cédula que era contrária a nós foi cravada na cruz. Infelizmente, os filhos da escrava continuam pregando Moisés e crucificando Jesus todos os dias. Porque toda vez que você faz um sacrifício para atrair a atenção de Deus, você está crucificando Cristo novamente. Toda vez que você faz um voto para poder receber uma bênção de Deus, você está crucificando Cristo novamente. O sistema religioso tem gerado filhos da escrava. Pessoas que nascem sendo escravizados pela religião e não conseguem compreender o evangelho. Tem gerado pessoas absolutamente escravizadas, acorrentadas, oprimidas, deprimidas. Estes são os filhos da escrava. Todavia, nós somos filhos da livre. E o que significa ser filho da livre, Charleson? Significa dizer que nós nascemos libertos. Nós nascemos livres. Nós nascemos sem nenhuma corrente, sem nenhuma algema. Nós já nascemos participantes dessa graça. E livres de quê, Charleson? Livre do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Não significa que você não peca mais. Significa que você não está mais sob o domínio do pecado. Segundo, você é livre da lei. Você é livre da lei de Moisés. Lei esta que, nas palavras de Paulo, é uma lei que condena. Não é uma lei que liberta. É uma lei, nas palavras de Paulo, lei da morte. É uma lei que apenas apresenta o pecado e não nos tira o pecado. Livres de quê, Charleson? Livre do seu ego, da sua arrogância. Você nasceu livre da arrogância, do seu ego. Você não precisa mais se submeter a esses desejos do seu ego. Você nasceu livre, livre para servir a Deus. E como servir a Deus? Você nasceu livre para servir a Deus no seu próximo. Isto é o mais lindo desse evangelho, é que nós somos livres para servir o nosso próximo, porque enquanto servimos ao nosso próximo, nós estamos servindo a Deus. E enquanto servimos o nosso próximo, nós estamos nos melhorando a nós mesmos. Enquanto nós servimos o nosso próximo, Deus vai usando essas situações para nos santificar, para nos moldar, para nos regenerar. Você nasceu livre. Você não é filho da escrava. É por isso que você que tem os olhos iluminados pelo evangelho não aceita mais ser acorrentado, ser manipulado, ser escravizado por sistema nenhum. Você entendeu que o seu alvo é Cristo. Você entendeu que nenhuma tradição, que nenhuma doutrinação de homens tem poder sobre a sua vida. Por quê? Porque você não é filho da escrava, você é filho da livre. Que essa palavra liberte todos aqueles que ainda estão vivendo como filhos da escrava. Mesmo sendo filhos da livre, ainda não tiveram essa compreensão. Mesmo sendo filhos da livre, ainda não conseguiram entender esta bênção que te alcançou. Ainda vivem como filho da escrava. Lembra do irmão do filho pródigo? Que morava dentro da casa do pai, mas um dia ele disse para o pai assim: pai, tenho trabalhado todos esses anos para o Senhor como um escravo, e o Senhor nunca me deu nada. Aí o pai respondeu para ele assim: ô meu filho, você não sabe que tudo que eu tenho é seu? Você não sabe que você não é escravo, você é filho? O que eu quero te dizer com isso? É que muita gente ainda não entendeu que não é escravo. Muita gente ainda não entendeu que é filho. Que esta palavra te traga esta compreensão e que a luz do evangelho brilhe cada dia mais em sua consciência, em seu olhar e assim ilumine o seu caminho.
que essa palavra tenha te ajudado. Se você não deixou o like no início desse vídeo, deixa o like agora. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Beijão, nós nos vemos nos próximos vídeos.